Reforma tributária, mais um imposto que não tem nada a ver com consumo, que a reforma tributária está criando em benefício dos estados. Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Vamos falar aqui hoje desse tema. Dê o seu like ou dislike e se inscreva no canal. Ok, já tenho feito aqui alguns vídeos a respeito desses jabutis que estão colocando na reforma tributária, sempre em benefício dos estados. Este é só mais um deles. Falamos agora sobre a imposição do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doações, sobre transmissão de heranças ou doações no exterior. Também a reforma tributária, já aprovada pela Câmara de Deputados, determinou o seguinte: agora, no caso de transferência, quando o bem ou pessoas envolvidas estiverem no exterior, foi definido que haverá o ITCMD da seguinte maneira: o doador ou o de cujo reside no exterior e o donatário ou herdeiro no Brasil, será cobrado o ITCMD no estado de residência do donatário ou herdeiro. Então, doador ou, vamos dizer, o seu familiar, seu pai, sua mãe, moram no exterior e morrem, falecem no exterior, o estado onde você tem o seu domicílio estará com o direito de recolher o ITCMD sobre esse bem de uma pessoa que estava domiciliada no exterior e que lhe passou aquela herança. Se o doador ou o de cujo reside no Brasil e o donatário ou herdeiro no exterior, aqui é o contrário. A pessoa que morreu, que deixou a herança, reside no Brasil, mas o donatário, o herdeiro, reside no exterior. O ITCMD será cobrado no estado de residência do doador ou do de cujo, ou seja, também vai ter ITCMD. E se o doador ou o de cujos, que é a pessoa que faleceu, doador, de cujos e o donatário ou herdeiro residem no exterior, todo mundo reside no exterior, doador e o donatário ou herdeiros, todos moram no exterior. O ITCMD será cobrado no estado em que o bem estiver localizado. Ou seja, aquela isenção ou aquela proibição que havia de não cobrança do ITCMD sobre bens no exterior, de acordo com o já aprovado pela Câmara de Deputados, passa a ser devido nessas hipóteses aqui. Outra hipótese em que o ITCMD será devido: localizados no Brasil, no caso de uma transmissão de um bem ou dinheiro, será devido o ITCMD no estado em que o bem imóvel estiver localizado no Brasil, mesmo se o doador ou de cujos e o donatário ou herdeiro residirem no exterior. Entendeu? Então, se você e todos os seus moram no exterior, mas tem imóveis no Brasil, havendo falecimento de alguém, havendo a transmissão do bem, embora tanto o de cujos ou o doador e os donatários ou herdeiros sejam no exterior, você vai pagar o ITCMD no estado onde o bem estiver localizado. Se o bem estiver localizado no exterior, quando o doador ou de cujo residir no Brasil e o donatário ou herdeiro no exterior, será cobrado o ITCMD no estado de residência do doador ou do de cujos. Se o doador ou de cujo residir no exterior e o donatário ou herdeiro no Brasil, o ITCMD será devido no estado de residência do donatário ou herdeiro. Ou seja, houve transferência de bem imóvel, seja por doação, seja por herança, ainda que todos estejam no exterior ou que o bem esteja no exterior, o estado onde morar o donatário ou o de cujos, ou onde estiver localizado o bem, terá direito a receber o ITCMD. Mas o mais importante do ITCMD é sobre participação societária, porque a base de cálculo do ITCMD, que incidir sobre a transmissão de participações societárias, será determinada com os seguintes critérios. O critério que existe hoje é o seguinte: se for uma doação de cotas de uma sociedade limitada, você calcula a base de cálculo com base no valor patrimonial. Entretanto, a regra está sendo alterada e a regra passa a ser a seguinte: ativos negociados em mercados organizados de valores mobiliários
a base de cálculo corresponderá à cotação de fechamento do dia anterior da avaliação. Nos demais casos, a base de cálculo será apurada com metodologia tecnicamente idônea e adequada, incluindo método que contemple a perspectiva de geração de caixa do negócio, não podendo ser o valor resultante inferior ao patrimônio líquido ajustado para avaliação de ativos e passivos a valor de mercado acrescido do fundo do comércio. Ou seja, agora quando você fizer uma doação ou existir uma herança, você vai ter um trabalho e, se for cotas de uma empresa que não tem ações que são transacionadas na bolsa, ou seja, uma empresa privada, você vai ter que fazer uma avaliação da empresa pelo fluxo de caixa descontado, ou seja, considerando o que a empresa iria gerar no futuro. Isso é um absurdo, porque a avaliação pelo critério do fluxo de caixa descontado, ele é utilizado para se discutir preço, não para fixar a base de cálculo para imposição de imposto. Dessa forma, naqueles estados onde o próprio contribuinte determina a base de cálculo do ITCMD a ser recolhido, deverá ser instituído um procedimento formal de avaliação desses ativos. O mesmo se aplica para as holdings imobiliárias, onde vai ter que se fazer a avaliação do patrimônio da holding imobiliária, considerando os ativos pelos seus valores de mercado. Isso já existe em alguns estados brasileiros, como por exemplo o estado do Rio, que desde janeiro de 2016 já faz essa cobrança, já está incluído na legislação do estado do Rio. Mas a maioria dos estados e também no Código Tributário, a avaliação de cotas para fins de cálculo de ITCMD é baseado no valor do patrimônio líquido da empresa quando ela não tem suas ações cotadas em bolsa. Ou seja, se é uma sociedade de capital fechado, anônima ou limitada, você usa o valor do patrimônio líquido contábil. Isso é o que está na legislação hoje. O estado do Rio já vinha tentando fazer essa cobrança muito antes de ter isso na legislação. Existem algumas discussões na justiça sobre isso e esta semana mesmo saiu aí na imprensa, na mídia econômica, várias decisões informando ou indicando a vitória do contribuinte nessas discussões, porque a lei fala uma coisa e os estados tentam outra. Mas daqui para frente você vai precisar ter um laudo de avaliação ao fluxo de caixa descontado para determinar, vejam só, para determinar a base de cálculo do imposto sobre transmissão. E dizem que a reforma tributária está vindo aí para simplificar as coisas. Ora, só acredita nisso quem é tolo. É isso aí.